A paz do Senhor Jesus. Estamos aí em mais um vídeo, o 27º vídeo, falando a respeito da construção do Novo e do Velho Testamento, né? A construção da Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento. Este é o vídeo, 27º vídeo. O 27º vídeo. No 26º vídeo, anteriormente, eu falei sobre os livros apócrifos. Quais são os livros apócrifos, né? Porque a Bíblia do catolicismo tem mais livro, né? Mais capítulos, mais versículos do que a Bíblia, né? Dos evangélicos. Por que será? Então eu falei dos livros apócrifos. E neste vídeo nós iremos falar sobre o gnosticismo, né? Iremos falar sobre Montano e Marcião, né? Pessoas que surgiu ali após, né, depois dos primeiros séculos, e surgiu com heresias, confundindo a mente dos cristãos. Pessoas que vieram trazendo ensinamentos, doutrinas não deixadas pelos apóstolos. Marcião era um gnóstico e também tinha outro herege por nome de Montano. Esse Montano dizia que Deus estava se revelando e tudo que ele falava era tão inspirado quanto os apóstolos. Esse Montano tinha duas filhas e se dizia ser profetisa, Priscila e Maximila. Aí no século IV, o ano é fechado nos 66 livros. A Bíblia estava completa. Por causa das heresias e tantas escritas que surgiam, né, pessoas como Montano, e dizia que os seus ensinos eram tão inspirados quanto o dos apóstolos, ou seja, se igualou com as escritas apostólicas, principalmente com as cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas. Esse Montano, né, ele introduzia essas heresias no meio do cristianismo e confundia os cristãos. Então, por esta razão, houve uma necessidade de fechar o ano sagrado. E este ano sagrado tinha uma regra. Qual era a regra? E só entrariam os livros ou as escritas e realmente viesse dos apóstolos. Então a sua confiabilidade apostólica, né? A sua aceitação, tudo tinha que vir dos apóstolos. Veio dos apóstolos, então realmente é inspirado de Deus e vai entrar no cano. Não veio dos apóstolos, então não vai entrar. Tinha regras. E nessas regras foi que entrou os livros do Novo Testamento. E aí fechou o cano sagrado para não permitir que hereges introduzissem escritas como a de Montano, né, dentro do cano sagrado. Então o cano se fechou e os 66 livros, né, estavam ali completo. Justino mártir, né? Vamos falar sobre Justino. Justino, nesta época das heresias, e ele foi morto, né, defendendo os ensinos dos apóstolos e combatendo as heresias, ele foi morto. E ele disse, o sangue dos mártires são a semente do Evangelho. Já pensou? O sangue dos mártires são a semente do Evangelho. Eles iam morrendo, lutando contra as heresias. Do ano 80 até o ano 303, antes de Cristo, né, depois de Cristo, veio a construção do Coliseu. Porque houve ali aquela perseguição, os irmãos sábios, né? Jesus falou para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois serem minhas testemunhas em Samaria até os confins da terra, em todo lugar. E ali após a perseguição, né, houve esse espalhamento, os discípulos se espalhou. E onde eles iam passando, eles iam abrindo igreja. E essas igrejas eles iam abrindo, as pessoas sendo perseguidas e mortas, não podia dizer que era cristão. Não podia falar abertamente dos ensinos de Jesus. Então, após a morte dos apóstolos, houve uma grande perseguição e muitas mortes, muitos morreram por ser cristão. Do ano 80 do ano 303, a construção do Coliseu. E na construção do Coliseu, né, morreu muito cristão, muitos. E depois do Coliseu já pronto, também morreu muito cristão. Muitos morreram ali na arena. Muitos. A perseguição aos cristãos, né? Quando dois cristãos se encontrava sem saber e era cristão, um fazia um desenho de uma linha no formato de um peixe
Se o outro completasse o desenho, formando um peixe, era a certeza de que ambos eram cristãos. Ou seja, nessa perseguição eles fugiram, e quando um cristão se encontrava com o outro, para ter a certeza que os dois eram cristãos, para não ser morto, né, pelos adversários, pelos perseguidores, um desenhava uma linha em formato de um peixe. Então o outro teria que vir e completar a linha, completar o desenho. Assim eles teriam certeza que estavam juntos ali, eram dois cristãos. Por isso hoje em dia nós vemos o sinal do símbolo do peixe. Por isso. Até chegarmos no fim das perseguições por Constantino em 313, né? Um edito de Milão. A fundação de Constantinopla, união da igreja e o Estado, e do governo, em 330. De 330 a 367, né, a 397 depois de Cristo, a canonização da Bíblia. Nesse tempo, um teólogo por nome de Atanásio de Alexandria, o 20º arcebispo, lembra que eu falei lá dos bispos e se tornaram os papas no outro vídeo? Assista o outro vídeo lá e você vai entender o que eu estou falando, tá? Aí eu estou dando continuidade, cada vídeo é a continuação do outro, tá, pessoal? Então assiste um para entender o outro. Lá em Alexandria, o 20º arcebispo, o qual seu episcopado durou 45 anos. Então esse bispo, ele durou 45 anos, sendo ali bispo, exercendo a sua função de bispo. Dos quais, né, esse Atanásio, estou falando de Atanásio, tá, pessoal? Estou falando de Atanásio. Atanásio, ser bispo, ele durou 45 anos, e nesses 45 anos, 17 anos, ele passou exilado. Em 5 ocasiões. Nesse tempo ele ficou exilado em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 diferentes imperadores. Lembra que eu falei da perseguição? A pessoa dizia que era cristão, tinha o ensinamento de Jesus Cristo, então era preso e condenado e morto, né? E esse Atanásio, ele ficou em 4 ocasiões, né, diferentes, 17 anos preso e isolado por ordem de imperadores. E esses 17 anos ele passou a estudar a Bíblia. Ele passou a estudar. Ele era um bispo, de onde veio os papas, com as suas heresias, com seus ensinamentos, e não vinha dos apóstolos, mas ensinamento de homem, né? E esse arcebispo Atanásio, ele passou a estudar a Bíblia. E quando ele passou a estudar a Bíblia, 17 anos estudando a Bíblia, olha só, ele descobriu, ó. Nesse tempo já tinha bispo por várias cidades. E o bispo de maior autoridade e era das maiores capitais. Lembra que eu falei dos bispos e subia e saía sobre os outros bispos? E era maioral, né? Comandava os outros bispos, e era o bispo das cidades, e havia uma disputa, né, dos bispos querendo ser melhor do que os outros. Então tinha ali a disputa, né, para ser bispo de Roma, para ser bispo de Jerusalém, para ser bispo de Alexandria, para ser bispo da Etiópia, né, e assim por diante. Então a cidade era grande. Então o bispo maior era daquela cidade maior, da cidade grande. O ano significa a régua para medir, né? Já tinha vários bispos nas cidades, autoridades das maiores capitais, e o ano significa a régua de medir, para determinar se um certo livro poderia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. Estamos falando aqui do ano sagrado. Nós estamos no ano sagrado, falando a respeito de como foi fechado o ano sagrado. Como se fechou o Novo Testamento? Como foi fechou? Qual foi a regra para nós termos hoje em dia ali o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, né, Romanos e as outras epístolas, né? As outras epístolas, as cartas de Paulo. E foi entrou também o livro de Apocalipse e como foi formado? De que forma? Como foi que entrou esses livros? Como foi que o canon se fechou? Se fechou por das heresias, principalmente de Montano, que eu falei anteriormente no vídeo, tá? Vamos estudar os vídeos e aprender. Tá? Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais um vídeo. Estamos estudando a Bíblia Sagrada. Estou falando mais rápido, pessoal, porque o vídeo é curto. Tem muito pouco tempo, tá bom? Então por isso estou falando mais rápido. Mas assista os outros vídeos para você entender. Vamos dar continuidade aqui nesse assunto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos falando sobre o ano sagrado. Como se fechou o Novo Testamento? Qual foi a regra usada?
Deus te abençoe em nome de